Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Estamos começando mais uma segunda-feira muitíssimo abençoada e hoje eu quero dizer mais uma vez, pessoal, vai ter o evento Encantar Experience 2 com o meu amigo Betel Lombardi aqui no Hotel Tivoli Mofarrege em São Paulo. É um evento maravilhoso, delicioso, vocês não devem perder essa experiência, né? É um final de semana que você vai se encantar e aprender muita coisa, principalmente. Eu acho que isso é o fundamental. E é um momento que você também vai ter a oportunidade de fazer muito network, conhecer pessoas bacanas e vivenciar experiências encantadoras. Enfim, aguardo todos vocês lá nesse final de semana. Vai ser dia 18, 19 e 20 de julho, agora aqui em São Paulo. Mandem uma mensagem, mandem um direct aqui no YouTube, que a gente já encaminha o contato do Betel para vocês. Enfim, hoje, como eu disse, estamos começando mais uma semana, graças a Deus. Eu tenho um amigo aqui que ele veio direto da Rússia. Se ele não veio, alguém da família veio. É o Mikhail. Vamos falar muito sobre bolsa, sobre mercado. E aí, Mika? E aí, José, beleza, cara? Beleza. É um Você prazer. É russo mesmo? O meu pai é descendente de russo, né? Meu avô é russo, e aí me apelidaram, né? Com esse nome aí um pouquinho diferente. Mas no final eu acabo gostando, né? Dificilmente o pessoal acerta meu nome de primeira, mas eu tô acostumado já, né? E é legal, assim, ter um nome um pouquinho diferente, porque tem sempre uma história para contar, né? Eu só não sei falar o sobrenome. O sobrenome é Maximil mesmo. Ele foi meio que adaptado também, porque não tinha as palavras, né? As letras, desculpa, que tem na Rússia, né? Do alfabeto russo, aí meio que adaptou para o brasileiro aqui, e ficou Maximil mesmo. Mikhail, Maximil? É. Da hora. E tem um Magalhães no meio, né? Tem um Magalhães no meio. É bem Brasil, né? Exatamente, pô. Tem que ter, né, pô? Mais um pouquinho seria Mikhail Magalhães Maximil da Silva. Exatamente. Mais um pouquinho ficava assim, cara. Mas eu te cortei, você estava falando. Não, é só agradecer mesmo, né, o convite, cara. Um prazer estar aqui junto com você e com a sua audiência aqui, passando um pouquinho de conhecimento, alguns insights interessantes, até para quem está começando ou quem já está dentro, né, mas precisa de algum direcionamento. Então, para mim aqui é um sempre prazer conversar sobre isso, né, o que eu gosto de fazer, eu amo fazer. Então, é sempre um grande prazer mesmo, cara, conversar ainda mais com uma pessoa aí como você também, que é dentro da área, né, vamos dizer assim. E é sempre bom, cara, a gente trocar figurinha, trocar ideias. Então, tô sempre aí também, se precisar. E você hoje está trabalhando, como que é o seu dia a dia no mercado? Então, hoje eu sou trader, né? E também tenho um braço educacional, né? Também que eu faço no mercado. Foi uma história, né? Que assim, vou contar um pouquinho da minha história, né? Para o pessoal entender. Hoje eu sou full time, trabalho como trader, mas obviamente que não nasci assim. Então, eu tive o meu primeiro contato com o mercado financeiro em 2007 para 2008, com um IPO, né, que é o lançamento das ações de uma empresa na bolsa da antiga BMF, né? Então, eu fiz meu primeiro contato, primeira compra de ações foi através desse IPO. E depois disso teve o 2008, né, que teve a crise do subprime, que eu estava realmente empolgado, né, e tentando aprender um pouco. Nessa época só tinha conhecimento através de home broker das corretoras. E aí teve o subprime que acabei, né, tomando um prejuízo e acabei que deixei isso de lado. Falei, opa, as coisas não são tão simples como a gente imagina, né? Porque eu tinha alguns amigos que já trabalhavam nessa área, foi assim que eu conheci o mercado financeiro, e eles falavam assim nessa época, cara, compra Petrobras, compra Vale, daqui a um mês tem 5, 10% da sua conta mais. Eu falei, cara, beleza, né? Tá bacana isso, mas a conta não fecha, né? Tipo, todo mundo coloca esse dinheiro, tira 10%, uma hora vai dar ruim, né? Eu imaginava assim. Então eu ficava muito com o pé atrás, né, no início, com esse receio de, poxa, cara, né, todo mundo compra, dá dinheiro, e aí? Né, de onde está sendo esse dinheiro e tudo mais? Então sempre ficava preocupado de saber que poderia dar ruim no futuro. E acabou vindo a crise do subprime. Eu, obviamente, estava começando a colocar um pouco mais de dinheiro na bolsa. Aí veio os circuit breaks, aí eu, né, dei uma travada.
e esqueci um pouco sobre bolsa. E aí eu fui entender e ser apresentado a análise gráfica, análise técnica em 2012. Então, eu considero que em 2012 começou minha vida no mercado financeiro, que foi quando eu tive contato com gráficos de análise técnica. E a partir daí foi paixão à primeira vista. Tá? Ali eu não parei mais de estudar. Quando eu conheci ali, parei de fazer qualquer coisa que eu fazia para a minha profissão, né, que eu tinha na época, e comecei a estudar só sobre o mercado financeiro, fazer cursos só sobre o mercado financeiro, né, absorver isso o dia todo. Eu era um bom profissional, então conseguia fazer meus objetivos ali, né, o que eu tinha que fazer no trabalho, eu conseguia fazer de forma rápida e acabava aproveitando praticamente metade do dia olhando o mercado. Então, foi assim que eu comecei a receber, né, todas essas informações. Cara, foi muito legal, tá? Então, de 2012 para cá, hoje a gente está em 2025. Então, são 13 anos praticamente olhando o gráfico, né? No início eram 4, 5, 6 horas por dia. Hoje eu olho o gráfico aí 12, 15 horas por dia. Então, é algo que eu gosto de fazer e conseguir, né, cara? Fazer, apesar de passar por vários problemas, hoje eu sou realizado, né? Tá. Então você é grafista, no caso, você segue muito a análise técnica. Sim. E deixa eu te falar uma coisa, como você enxerga o mercado de 2012 até hoje? Nós tivemos aí a questão da pandemia em 2020, mas eu acho que o mercado evoluiu muito ao longo desse período, né? Sim. Cara, evoluiu. Tanto o mercado evoluiu, como o pensamento, né, e o objetivo das pessoas que entram nesse mercado também. Né? Então, assim, eu digo que hoje eu vejo 3 gerações, né, de pessoas, né, interessadas no mercado financeiro. Em 2012, 2008, nessa época, muitas das pessoas eram apresentadas por amigos ou familiares no mercado financeiro para conhecer aquilo ali. Não era algo muito nichado mesmo, pouco divulgado. Então, você tinha que ter alguém para te apresentar aquilo ali e você gostava ou não. Né? Então, era uma opção que você tinha, porque, querendo ou não, em 2012, a gente tinha acredito eu, que tinha uma situação financeira um pouco melhor, né, do que a gente passa hoje, economicamente falando. Então, a gente tinha a opção, né, da gente escolher, vou trabalhar com isso, vou investir nisso, sei lá, né, vejo uma oportunidade, vou colocar um risco ali. Depois tivemos a pandemia, em 2020. Que da pandemia para cá eu já tinha um conhecimento um pouco maior e conhecia muita gente já nesse mercado. Então, percebi que as pessoas que entravam nesse mercado entravam por necessidade. Né? Então, cara, teve a pandemia, muita gente perdeu o emprego, enfim, muita gente começou a trabalhar de casa. E o pensamento das pessoas era assim, cara, se der errado, se eu perder o meu emprego, eu viro trader. Então, você percebe que é um tipo de pessoa que entra no mercado com um objetivo diferente e com uma visão diferente do mercado. Né? O cara usa o mercado financeiro, day trade principalmente, swing trade, né? como se fosse, entre aspas, como se fosse fácil ganhar dinheiro ali e como se fosse um quebra-galho, entendeu? E, cara, isso eu percebi que a conta não fechava, né? Porque não é fácil você trabalhar no mercado, principalmente em operações rápidas, day trade ou swing trade. Então demanda de bastante tempo e você precisa se adequar, né? É como se fosse assim, para você trabalhar no mercado, você também precisa de instrução, você precisa entender, aprender, errar, acertar, ganhar experiência, melhorar o seu emocional, que todos nós não fomos criados, né, e principalmente na cultura do Brasil, e como dentro do nosso DNA a gente não foi feito para trabalhar assumindo riscos, então você tem toda uma preparação. Então, óbvio que muita gente que entrou em 2020 não ia ter sucesso porque vinha com uma mentalidade diferente, né? Então tinha essa questão. E hoje, cara, né, 2025, principalmente, eu vejo uma mudança de novo das pessoas que procuram o mercado financeiro, que eu vejo mais as pessoas já não querem mais estudar, mas querem ganhar dinheiro. Então, tipo, vejo que também é um novo ciclo, né, cara, que chega, que as pessoas querem ganhar dinheiro sem estudar, sem entender e sem aprender, ela simplesmente quer ganhar dinheiro. Então, cara, são ciclos, são gerações que eu vejo, cara, que realmente, por um lado, preocupa, se a gente for trocar uma ideia e falar sobre isso, preocupa,
Mas, por outro lado, também você vê que existem ciclos, né? E as coisas vão acontecendo, esse ciclo vai diminuir, talvez volte de novo o ciclo das pessoas que querem aprender, e desse percentual de pessoas que querem aprender um percentual menor ainda, né? Vai conseguir passar por esse momento inicial, que é o mais difícil, né? Que a vida das pessoas, né? O ciclo que as pessoas têm no mercado financeiro é muito curta. Então a pessoa começa, geralmente em 2 meses, 3 meses, a pessoa já não está mais no mercado, cai fora do mercado. Então a gente vê isso acontecendo, sabe? Tipo, eu estou ali desde 2012, 2020, ali eu já tinha um pouco mais de conhecimento com as pessoas, comecei a fazer uma parte mais educacional relacionada ao mercado financeiro. Você vê essa diferença, sabe, cara? Então as coisas mudam dentro do mercado e as pessoas que procuram o mercado também. Então você vê que é um gato perseguindo o rato, sabe? Sim, mas você sabe que eu acredito que tenha essa questão? Você fala que as pessoas vêm para o mercado de capitais muito na base do empurrão. Exatamente por isso. O brasileiro, via de regra, ele tem a formação dele, ponto. E aí nós ainda vivemos naquele sonho de viver 30, 40, 50, 60 anos dentro da mesma companhia. Quando não, temos o ápice do nosso fetiche é passar num concurso público. Se passarmos num concurso público para o judiciário, aí, meu amigo, é o sonho do sonho do sonho. Não estou criticando o judiciário, só estou falando que, na nossa visão, qualquer concurso público é bom, mas quando você pega uma carreira no judiciário, as pessoas, gente, você está no paraíso. Exatamente. Levando-se em consideração que 1% da população brasileira vai estar no judiciário, 99%, e aí você tira mais, sei lá, 10% que vai para o funcionalismo público, você vai ter aí 80% do povo no mercado secundário, vamos dizer assim. E aí o que acontece? O cara é mandado embora, no dia seguinte ele não tem o que fazer da vida. Então você imagina, a pessoa trabalhou 20 anos, enfim, de repente ela se vê abandonada e ela precisa fazer alguma coisa. Algumas pessoas vão vender café da manhã na porta do metrô, outras vão abrir um pequeno empreendimento no bairro, algumas vão para o day trade. Só que tem um grande problema, que ele ataca essas 3 pessoas que eu estou te comentando. Nenhuma delas estão preparadas. O cara que está fazendo café com pão, fazendo café da manhã para vender na porta do metrô, ele não estudou. O cara que se tornou empreendedor, que abriu alguma empresa, que foi fazer alguma outra coisa, ele também não estudou. E o cara que está no day trade, ele também não estudou. Porque você comprar uma ação, assim, na minha avaliação, é muito difícil você comprar uma ação para você fazer a manutenção dela. Ó, vou comprar um papel aqui para guardar ele por 3 anos. Cara, é difícil. Porque não é só você lá dar o clique e comprar. Tem inúmeras variáveis naquele papel que vai, sabe? Você entende o que eu estou falando? Sim, sim. E quando você vai para o day trade, isso fica pior ainda, porque assim, numa ação você pode errar. No day trade, você pode errar 9 horas, mas assim, 9:02 você tem que ter consertado o teu erro, porque 9:05 vai sair o resultado da tua operação. Então, assim, eu acho que ainda falta muita educação no brasileiro quando ele vai para o empreendedorismo. Com certeza, cara. Com certeza. Eu vejo, assim, né? E a gente, como você falou da sua primeira pergunta mesmo, né? Como as coisas mudaram, né? Assim, qual a sua questão das coisas mudarem? E é isso, quanto mais pessoas entram no mercado, principalmente de day trade, que você tem que entrar numa posição hoje e fechar essa posição hoje, né? Quanto mais gente entra sem instrução, melhor é para o mercado. Porque as pessoas vão entrar no lugar errado, vão sair no lugar errado, e quem tem mais conhecimento, ou tem mais, entre aspas, né, bancos, que eu chamo, brinco, né, tem dinheiro infinito, né, porque quando a gente vê ali o fluxo acontecendo diário, você vê que os caras, porra, é muito dinheiro mesmo que roda ali diariamente, você vê que eles fazem propositalmente, muitas das vezes, não é um feito proposital ruim, mas sim de oportunidade,
né? E eles fazem isso justamente porque 99% das pessoas precisam fechar a operação no mesmo dia. Então, eles sabem, né? É visível, a gente consegue ver durante o mercado financeiro, com o mercado aberto, como as pessoas físicas meio que estão e como os institucionais estão trabalhando em cima dessas pessoas físicas até estopar, a gente chama de estopar, né? Fazer com que as pessoas saiam da sua posição no negativo. Então, 95%, 96% das pessoas que trabalham no day trade vão acabar tendo prejuízos justamente porque a obrigação de você fechar no mesmo dia te força a você ser muito mais técnico. E ninguém quer estudar. Ou as pessoas é muito raso. A maioria das pessoas vem para o mercado financeiro, principalmente no day trade, dentro de uma propaganda de uma oportunidade fantástica de ganhar dinheiro fácil. Então o brasileiro já tem um pouco, né, gosta muito, né, de você olhar e falar assim, pô, ganhar dinheiro fácil é comigo mesmo. Então o cara entra no Instagram, no Facebook da vida, no YouTube, e vê uma propaganda falando que o cara fez 10 mil, 20 mil reais hoje, o cara acha que vai fazer a mesma coisa, né? Então, tipo, obviamente que não é, mas só que ele é fisgado para dentro do mercado assim. Então, cara, eu acho que assim, tem várias coisas, né, que não estão certas, vamos dizer assim, que acontecem no mercado, né? E assim, uma é culpa do brasileiro, outra é culpa também de quem do influenciador, muitos dos influenciadores que trazem essas pessoas de forma errada. Então acaba que junta tudo isso e vira essa festa que é o day trade, onde a maioria vai perder e vai continuar assim, se depender da situação que está acontecendo. E me fala uma coisa, você tem a Meca do Trader hoje também, né? Como que ela funciona? Então, cara, é como eu falei, né? Eu tenho um braço educacional, onde eu passo um pouco as informações para as pessoas, ou seja, a Meca do Trader é uma plataforma educacional. A pessoa acessa a Meca do Trader e ali tem diversos cursos que eu fiz e disponibilizo lá para a pessoa estudar. Tá? Então, quem tem interesse em aprender, na Meca do Trader você consegue ter todo esse conteúdo necessário que eu faço, né? Dizem que eu tenho bastante didática na hora de passar um conhecimento, então isso é o que também o pessoal gosta, né, bastante. Então eu passar essas informações de forma rápida, né? Porque hoje tempo é dinheiro, então você não pode ficar 5, 6, 10 horas falando de algum detalhe, de alguma coisa, você tem que ser rápido, direto ao ponto. E, obviamente, que são cursos completos. Cara, bem legal, tá? Então, é uma plataforma ali de instrução mesmo para a pessoa que quer tá no mercado, ou quer começar o mercado, começar com o pé direito, aprendendo. Não adianta vocês chegarem aqui acharem que vai ser de um dia para a noite que você vai conseguir fazer dinheiro no mercado. Eu digo dinheiro assim, cara, 50 reais, 100 reais por dia. É difícil, cara. É difícil, cara. A gente fala, a gente até traz essa correlação que você fez aí mais cedo também, e não, olha, não desmerecendo nenhum emprego, tá? Nenhum tipo de ocupação. Mas o cara que está ali vendendo um cafezinho, né? O café com bolo ali na porta de algum lugar, ou o cara que está trabalhando de Uber, ou, enfim, qualquer outro tipo vamos supor assim, né? De uma forma de você quebrar um galho ali, enquanto você não está com carteira assinada, vamos dizer assim, ou não passou no concurso. Cara, você tem que ficar o dia todo, às vezes, ralando, ou no trânsito, ou acordando de madrugada para fazer as coisas, para depois chegar cedinho lá, para tentar fazer essa venda. E às vezes você chega no final do dia com um valor ali de 100, 200 reais por dia, né? E é muito bom para o brasileiro, para o nível do brasileiro. E aí você tem a oportunidade de você chegar no mercado financeiro e realmente, em segundos, às vezes, você fazer 50, 100 reais. Então, quer dizer, olha só, significa que quanto mais rápido você consegue dinheiro, mais difícil isso é. Senão a conta não fecha, né? Imagina se fosse fácil todo mundo tirar 200, 300, 500 reais por dia no mercado. Não teria mais pobreza no mercado. Só chegar aqui, embaixo do meu prédio, tem um monte de gente que dorme aqui na rua, né, por exemplo. Cara, só chegar e falar assim, cara, você quer aprender, é muito fácil, né? Todo mundo fala que é fácil, então chama esses caras e ensina para essas pessoas. Não é fácil, cara. Porque demanda de vários pontos, cara. Assim, você tem que aprender de forma correta. Eu digo assim que eu tive experiência de 2012 para cá. Só que esses 13 anos, vou completar 14 anos no mercado, alguns anos eu perdi. Por quê? Eu aprendi algo que não funcionava, por exemplo. Então é um aprendizado que enraiza mais os erros do que te ajuda no longo prazo. Porque quando você aprende errado,
cara, você é exatamente essa frase. Você vai enraizar os seus erros, porque tu tá aprendendo errado. É a mesma coisa de um jogador de futebol que, pô, é um atacante. Aí ele vai começar a brincar com um amigo atacante também. Ah, vamos ver quem erra o gol. Aí começar a todo dia tentar errar o gol. Cara, quando ele chegar no jogo, ele vai ter aquela memória e vai acabar chutando para fora, cara. Então você tem que treinar de forma correta. Então isso também acontece no mercado. E, cara, para você ganhar dinheiro no mercado, você precisa estudar, você precisa de um acompanhamento. Não é fácil, cara. Se fosse fácil, estava todo mundo rico, e tu vê que não é isso, tá? Muita gente vive de status e, na verdade, não tem nada. Então eu sou um cara, praticamente, desculpa, tá? Só vou completar aqui que eu falo pra caramba mesmo. Mas assim, cara, eu sou um cara que eu não sou comercial, eu sou quase anticomercial. Quando alguém vem falar comigo sobre mercado financeiro, que não conhece, está começando, cara, eu sempre falo para as pessoas, José, eu falo assim, ó, eu começo a falar sobre o mercado de forma negativa, porque eu não quero incentivar a pessoa com esperança, mas eu quero botar o pezinho no chão dela e falar assim, ó, você quer fazer isso? É porque, cara, você tem que gostar disso aqui, tem que ter prazer disso aqui. Olhar o mercado todo dia e ter tesão naquilo ali. Você não simplesmente falar, mas eu vou ganhar dinheiro, mas tem que fazer isso. Já era. Porque o dinheiro é consequência. Você ser lucrativo é consequência, cara. Você tem que gostar disso aqui, entendeu? Sentar todo dia, a bunda aqui na cadeira, e você ficar fazendo isso todo dia, toda hora, observando para você, por osmose, às vezes, você identificar padrões que você vai ver que é rentável para você. E as coisas vão mudando também, né? Enfim, depois a gente conversa um pouquinho sobre isso, senão eu vou entrar no outro assunto aqui. Mas você sabe que você está falando isso, e às vezes eu me pergunto, será que o Day Trade não está se tornando um jogo, sabe? Apenas a gamificação, uma espécie de tigrinho, vamos dizer assim, porque você observa, quando você falou agora há pouco dessa coisa do glamour, e ninguém fala que é difícil, né? Parece que é muito fácil. E aí eu tenho essa impressão, porque eu já vi muita gente falando, ó, quando cruzar a cor vermelha com a azul, você compra ou vende. E aí você pensa, eu entendo que é análise técnica, mas a coisa não é tão simples. Sim. Então eu fico pensando, será que não está virando um jogo apenas? Porque assim, cara, às vezes é mais fácil para você trazer as pessoas, né, para algum lugar, quando você, entre aspas, simplifica, né, ou transforma aquilo ali em algo que a pessoa, que seja de uma leitura simples, entendeu? Rasa. Coisa que não é. Porque, como você falou, né, cara, às vezes cruza uma cor com a outra, né, ou seja, vou dar um exemplo real que eu passei, né, desse tempo para cá. Em 2012, quando eu comecei no mercado, eu utilizava bastante médias móveis, né, dentro do mercado, que são uma média de preços, né, durante o dia ou durante dias, né. Então a gente tinha ali uma leitura de médias. Então ela tinha uma taxa de confiabilidade, uma taxa de acerto, né, dentro de uma estratégia baseada em médias. Com o passar do tempo, essa estratégia ela foi perdendo sua eficiência. Por quê? Quanto mais gente utiliza essa estratégia, menos ela vai funcionar. Porque a gente vai ver que tem mais pessoas, entre aspas, físicas, né, fazendo a mesma coisa ali. Então, o que o player, né, o institucional vai olhar? Pô, se tem muita gente... Imagina, você tem muito dinheiro. Tá? Você tem muito dinheiro e você precisa comprar alguma coisa que está valorizada. Mas você tem muito dinheiro, então você pode fazer o preço quase. Então, se muita gente compra, né, um carro ali, vou dar um exemplo de um CD, tá? Se muita gente vai comprar um CD ali que custa R$15, o que você vai fazer? O CD de R$15 vai para 16, vai para 17. Então, mas se você tem muito CD ali, né, eu não sei se eu trouxe uma correlação boa aí para você entender. Entendendo. Mas se você tem muito CD para vender, você vai vender por 16, R$17, até fazer com que aquele CD não seja mais desejado. Aí todo mundo que tinha 15, porra, cara, não vale mais. Então o que vai fazer? Vou vender, porque eu não quero mais isso aqui. Então aí você compra a 10. Porque ninguém quer, exemplo, tá? Seria mais fácil se eu trouxesse uma ideia de um carro, né? Ou então algo que você poderia comprar e vender com mais facilidade. Mas se você tem alguma coisa que não é mais não chama mais a sua atenção, você vai vender porque vai ficar parado aquilo ali. Então você vendeu por 17, depois você recompra por 10, porque você tem condições financeiras para isso. Então, mas como você faz isso? Você precisa de gente interessada em comprar 15, né? Senão você não consegue recomprar 10. Então, quanto mais gente utiliza a mesma técnica dentro do mercado, menos confiável ela vai ser.
E isso foi acontecendo ao longo dos anos, né? Obviamente que isso eu estou tirando essa conclusão hoje, né? Hoje não, no caso, né? Mas eu estou tirando essa conclusão e estou falando com você isso agora. Mas em 2012, 2013, 2014, 2015, eu não tinha essa ideia, essa visão que eu tenho hoje. Então a gente sempre fica ali, se parece que você achou o Santo Graal. E aquilo ali não vai mudar mais. Então você acha que assim, cara, daqui eu vou ficar rico. Daqui eu vou ficar rico, porque, cara, é só fazer isso aqui todo dia. Só que entram muitas variáveis, né, dentro de eu vou fazer isso aqui todo dia, e a confiabilidade da estratégia vai diminuindo ao passar do tempo. Então você tem que sempre se adequar. Hoje eu utilizo ainda médias móveis, mas eu utilizo de uma outra forma, uma outra visão. Eu tive que me adequar ao que eu fazia antigamente para o que eu faço hoje. Porque as coisas não vão acontecer igual a 2012, 2015. Então eu preciso esperar, né, e ter consciência de que a forma que eu vou trabalhar é diferente. Então isso muda bastante, cara. As coisas, muita gente aprende uma coisa há 2, 3 anos atrás, hoje já não funciona. Então você tem que ter esse feeling também de saber que as coisas têm validade e você não pode parar de estudar. Mercado financeiro, eu estudo até hoje, mercado financeiro. Chega agora à noite, eu vou estudar alguma coisa aqui sobre mercado financeiro, alguma técnica, alguma coisa, alguma novidade, justamente porque eu sei que as coisas mudam. E se você parar de estudar e ficar engessado naquilo ali, você vai ter uma hora que você vai começar a perder dinheiro. E aí você vai ter o quê? Uma confiança menor na hora de você abrir uma posição. E aí, com a confiança menor, você vai começar a ser cada vez menos objetivo. E aí hoje você pinta de amarelo, e amanhã o que você pintaria de amarelo, você vai ter que pintar de azul. E aí gera uma subjetividade nos seus estudos. A subjetividade vai fazer com que a sua confiança diminua cada vez mais. Esse é um ciclo vicioso que acontece onde as pessoas não conseguem entender isso, não conseguem ver isso acontecendo dentro delas, né? Quando está acontecendo com ela não percebe isso. Mas é isso que acontece. A gente, hoje no mercado, tem que ser estritamente técnico, porque cada vez é mais complexo. Como a gente até conversou em off, cara, é muito robô, algoritmos agora, né, trabalhando no mercado, e tudo isso para fazer com que você, que tem pouco dinheiro, saia no negativo. Então a gente tem que ter bastante cuidado na hora de fazer operações no mercado, porque não compra aqui, vende ali com uma certa facilidade. Quando a gente, olha, eu falo isso com quase 15 anos de experiência, né? Você é técnico, você é um cara técnico analisando tudo. A partir do momento que você clica o botãozinho lá de comprar ou vender, você vira mais torcedor do que técnico. Isso aí acontece com todo mundo. É o emocional do ser humano que atua ali te defendendo contra um risco que você não conhece, um risco desconhecido. Então você sente essa pressão dentro de você, já liga um alerta que você já fica mais torcedor do que outra coisa. Então talvez essa adrenalina também, que chama muitas pessoas, né, para jogo, tigrinho, bets, enfim, acaba trazendo isso, virando um game também, como você falou, né, cara? Então tem que tomar bastante cuidado, é rentável sim, dá para você ser rentável no mercado, mas você nunca vai ouvir da minha boca falando que é fácil, cara. Não é porque eu passei por muito problema nessa vida. E, cara, são problemas assim que realmente acabam com uma família. Então, você tem que ter bastante cuidado na hora que você trabalhar. Você tem que saber se você gosta disso aí e se você está preparado psicologicamente e tecnicamente para isso. Não é simples, né? Então... eu acho que é a primeira pessoa que eu ouço falar que passou por problema nesse mercado. Nossa, mas é verdade, você já deve ter visto também. Ninguém passou por problema. Cara, todo mundo tem uma vida abençoada. Cara, não, cara, assim, todo mundo quer só a coisa bonita, né? O que acontece e como você está hoje. Mas ninguém quer saber, ou ninguém quer passar pelo que você passou. Ih, cara, eu passei por muito problema, cara. Eu já quebrei, já perdi dinheiro. Não é quebrar a conta de corretora. Eu já perdi o dinheiro que eu tinha tudo, que eu tinha guardado durante toda a minha vida. Juntei tudo, né? Saí do meu emprego, fiz um acordo, saí do meu emprego, peguei todo o FGTS, dinheiro e tal, pô, coloquei tudo certinho lá e acabei perdendo todo esse dinheiro dentro do mercado financeiro. Justamente por questões psicológicas, tá? Muito questão psicológica. Porque quando a gente está... Em 2012, quando eu conheci o mercado, eu trabalhava. Então, cara, caía dinheiro todo mês na minha conta. Dia 5 estava lá.
pá, cair dinheiro. Então, tudo que eu fazia no mercado não tinha uma pressão tão grande de eu precisar tirar dinheiro do mercado para sobreviver. Por quê? Eu errei ali, beleza, dia 5 vai cair o dinheiro na conta, transfere ali, ao invés de você colocar na poupança, você acaba transferindo ali, tá tudo certo, cara. E você, sua mente, né, acaba escondendo isso, esse problema de você. E aí a gente só olha o quê? O quando dá certo. Aí você quer mostrar para as pessoas, né? Eu fiz isso aqui, ganhei, não sei o que e tal. Mas quando você perde, você não conta, e outro, seu psicológico mesmo tenta esconder isso para você não se sentir mal, cara. É o nosso, cara, a nossa mente, ela é algo muito complexo, tá? Que se a gente fosse conversar aqui sobre tudo que eu passei, eu vou explicar para você como cada momento minha mente se comportou e como eu acabei sendo enganado por mim mesmo, né? E por que eu não consegui parar? Porque você fala, por que você não fez isso, não fez aquilo? Não dava, porque na nossa mente tem a outra coisa acontecendo. Então, quer dizer, quando eu saí do meu trabalho, do meu emprego, foi 2014 para 2015, eu simplesmente achava que estava preparado, tecnicamente, para ser um trader full time, tirar dinheiro do mercado e viver disso. Então, eu tinha altos sonhos, né? Só que cada operação mal sucedida que eu tinha aumentava a pressão em cima de mim, porque eu não tenho mais dinheiro caindo na conta no dia 5. Então, esse erro, agora, ele fica muito mais visível e eu preciso resolver aquilo ali. Então, quando eu tomo o primeiro stop, o segundo stop, o terceiro stop, as coisas vão não dando certo e você não está preparado para isso, porque não tem mais dinheiro caindo na sua conta. Você é obrigado a tirar dinheiro do mercado para você sobreviver e pagar suas contas, por exemplo. Então, cara, isso é uma pressão maior que acaba mexendo com o seu psicológico e com o seu emocional. E quando você vai abrir uma posição no mercado, você, tecnicamente, né, você tem lá, você entra numa região de preço e você pode sair, se der tudo errado, você vai perder R$500, tá? Só que acontece o quê quando a pessoa não tem dinheiro? Quando a gente está tomando muito stop, ou então o cara não tem dinheiro. O cara não vai colocar um stop de R$500. O cara fala assim, se der errado, se eu perder 200, eu saio. Só que, beleza, você saiu com 200, perdeu 200. Tudo bem, faz parte, mas só que essa saída de 200 não foi técnica. Então o mercado talvez teve um movimento negativo durante a superação de 300, 350, depois ele foi a favor do movimento que você acreditava, que você estudou, e aí teria saído com R$2.000. Tá? Então, cara, além de você perder 200, você vai ver que se você fosse deixasse rolar e deixasse o lugar correto, você fazer 2.000. Você não deixou de ganhar 2.000, você perdeu 300. Então, a diferença de R$2.300 ali. Então, cara, isso é complexo, isso vai mexendo, você começa a trocar a leitura técnica por uma leitura financeira, você começa a entrar em operações e o stop é menor, né? Porque o seu prejuízo é menor, porque se eu perder, eu vou perder menos. Só que, geralmente, operações que se você perder, você vai perder menos, ela tem uma taxa de acerto menor também. Você concorda comigo, né? Se você tem um stop de R$200 para ganhar 2.000, é 10 vezes a diferença do stop para o ganho, tá? Então, se você tem uma de 500 para 2.000, você tem um stop de 500 para ganhar R$2.000, é 4 vezes só de diferença. Então, você assumir um risco para fazer 4 vezes o seu risco é muito diferente do que assumir um risco para fazer 10 vezes o seu risco. Estatisticamente falando, muitas das operações, né, e dos estudos que eu vou fazendo, das estratégias, o gerenciamento de risco, no longo prazo, você vai acabar ganhando a mesma coisa. Tá? Quando a gente coloca um stop curto, um stop longo, numa operação técnica, a tendência é você acabar tendo a mesma lucratividade no final. Só que, você vai fazer uma operação arriscando 200 para ganhar 2.000. Então, a probabilidade de falha dessa operação aumenta. Você vai perder 1, 2, 3 vezes. Se você perder 3 vezes, você vai perder R$600. Quando você ganhar uma vez, você está ganhando 2.000, exemplo. Então, você está ganhando o quê? 1.400 no final. Quando você está assumindo um risco de R$500, se você perder 1, 2, 3 vezes R$500, se você ganhar 2.000, você está ganhando só 500. Só que a probabilidade de você, com uma operação técnica, tá, assumir um risco de 500 para ganhar 2.000, você tem uma probabilidade maior disso dar certo. E a de 200 para 2.000 é uma probabilidade menor. Mas se você fizer 10 operações dessas, tanto no de 500 quanto o stop de 200, existe uma probabilidade de você ganhar a mesma coisa, financeira, no final. Entendeu? Porque você está trocando taxa de acerto. Está trocando taxa de acerto pelo payoff, que a gente chama. Então, cara, tudo isso, aliado à questão psicológica, principalmente,
cara, isso mexe com a pessoa. Então você precisa ser estritamente técnico e preparado psicologicamente. Muita coisa, cara, que eu fiz no mercado foi impulso. Eu saí do meu trabalho e quando eu trabalhava, eu me achava um cara completamente disciplinado, organizado. Eu me achava realmente uma pessoa preparada. Quando eu saí do meu trabalho, que tinha um patrão, né, um chefe, todo mundo tem um chefe, que o cara tá lá, você sempre tem que estar o quê? Prestando conta, explicando, mostrando, trazendo resultado, fazendo tudo que tem que ser feito no momento. Quando você sai disso, você vai empreender, você não tem mais ninguém na sua cola para você ter que resolver suas coisas. Então você acaba relaxando um pouco mais. Aí o que você acha que era disciplinado, que você era organizado, você não era. Você era obrigado a ser isso. Então acaba que você descobre quem você é dentro do mercado. E ele cobra caro para isso. Porque eu não era disciplinado o suficiente para ser um trader profissional. Eu não era organizado o suficiente para ser um trader profissional. Então o mercado cobrou caríssimo para eu entender isso e tentar resolver isso. A questão também da ansiedade, eu sou um cara extremamente ansioso. Só que, obviamente, que no trading você não pode ser ansioso. Então é uma briga constante com o meu próprio, minhas próprias características como ser humano. Então isso, cara, você tem que entender e aceitar, né, os seus prós e os seus contras como ser humano. Eu tenho características que são boas para o trade e características que são ruins para o trade. Então você tem que identificar isso ainda, além de tudo isso que a gente falou, da técnica, tem que identificar isso para você saber, quando você estiver saindo um pouco do caminho correto, falar, opa, isso aqui, a minha ansiedade está mexendo comigo, eu não posso ser ansioso aqui. Então você está sempre lembrando isso, né? Falo, cara, todo dia você vai levantar para você trabalhar no trade, você vai matar um leão por dia ali. Você vai levantar e falar, vamos matar o leão do dia, porque é tudo contra você. Então você tem que gostar, cara. Tá? Sim. Porque senão você vai ser só mais um, vai ser engolido. Exato. Não, tem que, praticamente um amor, né? E me fala uma coisa, você fala bastante sobre smart money e price action. E como que essas abordagens se complementam, se é que elas podem ser complementadas uma pela outra? Então, a gente até comentou sobre isso agora, quando eu falei de médias móveis, né? Que elas pararam um pouco de ser tão rentáveis como elas eram antigamente. Assim como o price action também, o smart money. Hoje em dia, né, o que está muito na crista do momento é o smart money, né? Que é se for traduzir para português, o dinheiro esperto, né? Então, o que consistiria o smart money? Né? A gente exatamente vê aonde as pessoas físicas estão saindo dessa operação e aonde o institucional está comprando esse dinheiro, o que as pessoas físicas estão saindo. Porque eles querem comprar mais barato e vender mais caro. Então, essa seria a ideia. Acontece também a mesma coisa com o price action. Antigamente, o price action, hoje ainda funciona o price action, mas antigamente ele tinha uma confiabilidade e uma taxa de acerto muito maior. Só que todo mundo começou a usar o price action, certo? Então, vamos dizer que em 2020 o price action funcionava perfeitamente. E o que acontece, cara? Se todo mundo olha, né, uma região de preço, e aí quando chegar aqui, todo mundo vai vender de novo. Tá? Vou dar um exemplo, porque chega numa região de resistência. Cara, aí o dinheiro esperto tá olhando ali, ó. Pô, o cara olhou isso aqui, todo mundo tá vendendo aqui. Pô, beleza, você quer vender aqui? Eu vendo para você. E aí ele vende para todo mundo, né? E depois ele compra para quem vendeu, ele compra de quem tá vendendo. E aí quando ele chegar, todo mundo vendeu aqui. Então, quando o mercado passar dessa região, a gente sabe que pessoa física tem que sair no mesmo dia. Então, se ele vendeu para essa pessoa aqui, essa pessoa vai ter que sair hoje aqui em cima. De alguma região ela vai sair. Então, ele começa a comprar e o preço vai ficando mais caro. Para quem ele vendeu, ele vai comprar de novo, entendeu? Então, ele acaba o quê? Que o price action, que tinha um funcionamento muito garantido, vamos dizer assim, com uma confiabilidade maior, acaba saindo um pouco de cena, porque essa região onde todo mundo estava trabalhando é uma região agora que os big players, eles estão manipulando essas pessoas para eles realmente venderem ali, para eles comprarem mais barato e depois venderem mais caro para essas pessoas saírem. Então eles ganham dos dois lados. Então isso tudo vai acontecendo e assim, um dia o smart money que a gente vê hoje vai parar de funcionar. Porque se todo mundo parar de trabalhar price action e começar a ver o smart money como uma técnica de sucesso, o smart money mesmo, ele vai precisar fazer alguma coisa para tirar essa galera do jogo.
Então, é algo que você está sempre o quê? Estudando, vendo, né? E assim, acabou que, com o tempo, quando eu falei da média móvel, lá em 2012, 2015, 2016, a média móvel, cara, eu usava todo dia, eu uso todo dia, né? Durante o day trade e depois eu faço um swing trade, eu faço um relatório para ver os ativos que têm melhores possibilidades, né? Para o dia seguinte ou para os dias seguintes. Então eu percebia que, principalmente no swing trade, que, cara, a média já não tá legal, pô, entrei numa operação aqui ontem, hoje já tá ruim, no dia seguinte saía dessa operação negativo, né? Chegava no meu saída de stop, eu começava a observar que as operações já não estavam sendo tão rentáveis. Então, obviamente, você tem que parar e falar, opa, se eu continuar fazendo isso aqui, eu vou ter uma rentabilidade menor, vai começar, cada vez vai ficar uma rentabilidade menor. E aí você tem que se reinventar, tem que estudar e saber o porquê que deu errado, o que você pode fazer para melhorar a sua leitura técnica. Então, isso é algo diário. Você vai perceber, um dia você vai ver que o smart money vai parar de ser rentável, como ele é hoje. E aí você vai entender que você vai ter que repensar, né, como você vai trabalhar esse mercado. Isso que eu falei, a gente vive estudando nesse mercado, a gente não vai parar de estudar nunca. E me fala uma coisa, falando em estudos, quais as métricas que você acha que um trader sério ou uma pessoa minimamente responsável deve utilizar semanalmente para acompanhar a sua autoevolução? Então, Josué, eu estava até conversando, a gente estava até batendo um papo aqui já. Eu vejo, né, muita gente olhando só a taxa de acerto, né? Muitas vezes eu estou ali e tal, a pessoa chega e fala para mim assim, pô, mas qual a taxa de acerto da sua sala ao vivo? Aí eu falo assim, cara, se eu te falar que minha taxa de acerto da minha sala ao vivo é 97%, você vai gostar? Aí vai falar, pô, claro, cara, 97%, pô, claro que é bom. Né? Então, beleza. Eu falei assim, pô, mas se em 97% das vezes eu ganhar R$2, em 3% das vezes eu perder R$4.000, você acha que isso vai fechar a conta? Então, obviamente que você não tem que olhar só um ponto ali que seria a taxa de acerto. Você tem que saber exatamente juntar ali uma taxa de acerto, o risco-retorno que você está trabalhando. E principalmente, cara, se você está fazendo a mesma coisa todo dia. Porque hoje em dia, infelizmente, as pessoas, como eu falei, isso é natural, tá? É do nosso DNA. Eu também já fiz isso quando eu estava estudando, tá, galera? Quero ser hipócrita aqui, não. Mas hoje a gente estuda alguma coisa e tá lá com um mentor. E aí, cara, você vai tomar 1, 2, 3 stops às vezes na semana, 4 stops na semana. Você vai perder dinheiro nessa semana. E aí tu vai falar, pô, o cara é muito ruim, o cara é ruim, o cara tá perdendo dinheiro. Aí você vai fazer o quê? Vai sair dele e vai para outra pessoa. Então, cara, você tem que ser constante e você saber a realidade do mercado. Você não vai ganhar dinheiro todo dia. Só que você tem que ter constância nas suas operações. Você tem que fazer a mesma coisa todo dia. Não adianta hoje você pintar de amarelo, amanhã você querer pintar de azul. Não vai dar certo. Você tem que pintar de amarelo hoje e ter convicção que vai pintar de amarelo amanhã. Por mais que você esteja errado. Você vai fazer pintar de amarelo uma vez, pintar de amarelo outra, pintar de amarelo na terceira. Na quarta vai dar certo. O problema é o seguinte: pinta de amarelo na primeira, pinta de amarelo na segunda, dá errado também. Pinta de amarelo na terceira, dá errado. Aí o cara vai embora. Aí vai pro vizinho. Aí o vizinho tava pintando de azul e tava dando certo. Aí ele vai pintar de azul, vai dar errado. Só que o cara saiu do que estava pintando de amarelo, foi estar pintando de azul. Agora o pintando de azul que dá errado. Então, quer dizer, ficar pulando de galho em galho não dá certo. Você tem que parar. Se você gosta de uma técnica ou gosta do seu mentor, cara, fica com ele. Porque se você confia nele, se é um cara sério, né? Porque infelizmente a grande maioria hoje não é nesse mercado, mas se é um cara sério, você confia nele, pô, fica com ele, vai passar por momentos que a gente chama de drawdown, né? São momentos ruins de correção na sua na sua curva de rentabilidade. É natural. Ninguém ganha dinheiro todo dia ou sempre. Você vai ter momentos que você vai perder dinheiro. E você tem que aceitar, saber perder dinheiro e saber ganhar dinheiro. Né? Tem gente que não sabe perder dinheiro. E aí o que acontece? O cara que não sabe perder dinheiro, pô, entra com mais dinheiro, aí dobra, triplica a quantidade de contratos que está trabalhando ali no day trade, e aí acaba que fica com uma conta astronômica, quem nunca? Né? Assim, quem está começando provavelmente já passou por isso. Mas também tem gente que não sabe ganhar dinheiro. Às vezes é certo o ponto, certinho de entrada, o estudo técnico funciona direitinho, mas não deixa o mercado andar. E aí o que acontece? Sai com pouco dinheiro, quando o mercado vai a seu favor. E quando desce, o cara é machão e, obviamente, tem que levar o estoque para a região final. Então, quer dizer, o cara ganha pouco, perde muito. Por quê? Não sabe ganhar dinheiro. E tem gente que não sabe perder. Ou seja, tem várias
a gente volta a falar um pouco aqui sobre a questão psicológica. Você tem que ter um psicólogo, uma mentalidade afiada para você trabalhar no mercado. Porque, cara, se você for para pensar, a gente só está vivo hoje, né? O ser humano só está aqui hoje porque o cara lá, o primata das cavernas lá, ele se escondia à noite, cara, porque ele tinha medo do escuro. Então é a mesma coisa. Hoje, obviamente, trazendo para a realidade de hoje, cara, você está abrindo uma posição no mercado financeiro, você está querendo sair no escuro, porque você não sabe o que vai acontecer. É muito rápido, pode ir para qualquer lado. Então é a mesma coisa de pegar um carinha lá e falar, vamos sair à noite, vamos lá, vamos para o escuro para o desconhecido. Pô, se acontecesse isso, cara, a gente não estava vivo hoje. A gente não tinha evoluído. Então, cara, é óbvio que você... o nosso DNA, ele foi criado, foi escrito para a gente ter medo, tá? Porque a gente só com medo que a gente sobrevive. Né? Se eu parar a pensar, tudo, cara, que aconteceu, putz, cara, da história da humanidade, a gente tem medo. A gente tem medo de errar, a gente tem medo do escuro, a gente tem medo do desconhecido, e esse medo faz a gente sobreviver, cara. Então, o medo, quando você abre uma operação no mercado, acontece também. E isso tudo você tem que administrar sua psicologia, sua mentalidade, cara. Tudo são alicerces ali importantes para você trabalhar no mercado. Entendi. Por isso que não é fácil, cara. Você tem que se conhecer ali. Sim. E me fala uma coisa, você criou um indicador também, né? O Pivot Pro. Sim. Fala um pouco dele para nós. Então, cara, é simples. O Pivot Pro, ele veio dessa época que as médias móveis elas não estavam mais tão funcionais quanto era. Então, eu comecei a fazer uns estudos para coincidir, né? Quando eu vou fazer uma operação baseada em média, por que está estopando muito? O que eu preciso fazer? Fazer um estudo para que as correções para as médias, eu entrar nas operações que têm maior probabilidade de sucesso. Duas ações corrigindo para a média, a mesma coisa, estava bonitinho, igualzinho, graficamente estava igual. Só que eu preciso de alguma coisa para diferenciar qual que vai dar certo e qual que vai dar errado, dentro de uma estatística. Você não vai acertar sempre. Só que você vai melhorar a sua estatística. Foi aí que entrou o Pivot Pro. Eu comecei a estudar a questões de, matematicamente falando, né, algumas leituras até matemáticas mesmo, e também tem alguns indicadores técnicos que me ajudaram, não deixa de ser uma matemática, que faz com que eu tenha uma taxa de acerto um pouco melhor dentro de uma estratégia já que acontecia. Ou seja, de 10 operações, se eu acertava 6, aí começou a ficar um pouquinho ruim, aí eu comecei a acertar 3 operações. Tá? Sendo que nas 3 operações que eu acerto, eu ganho mais do que eu erro. Então, mesmo acertando 3 de 10, ou seja, 30% das operações, ainda conseguia ficar no 0 a 0, levemente positivo. Só que ligou o alerta. Eu não estou sendo mais rentável. Eu estou trocando tempo e não estou ganhando dinheiro. Então, cara, tem uma coisa que não está fechando aqui. Isso você só consegue, obviamente, depois que você tem um relatório, um diário de trade, né? Que antigamente fazia, hoje eu já não faço mais, mas no início eu fazia. Então, você começa a perceber que não está sendo mais rentável para você. Então, aí entrou a leitura de uma outra matemática, de outros indicadores, para eu criar o Pivot Pro. Aí o Pivot Pro veio justamente para tirar a minha taxa de acerto, estava 3 para 10, para voltar de novo para 5 para 10, 6 para 10. Porque eu vou deixar de entrar em algumas operações e vou entrar em outras. Ou seja, eu estou sendo mais seletivo. Sendo que das 10 que eu vou entrar agora, eu estou acertando 5 a 6 delas. Antigamente eu acertava 3, 4 delas. Então eu só estou melhorando a minha taxa de acerto. Eu não é um santo grau. Não existe santo grau. Quem te vende alguma coisa que é muito fácil, que é só fazer isso, clicar aqui quando ficar assim e vender quando ficar assado, tá errado, né? Não existe isso. Então, cara, você só melhora a sua taxa de acerto dentro de uma estratégia que você já conhecia. Isso cria mais confiança, né? E volta de novo a questão, né, do emocional. Então, o Pivot Pro é um indicador técnico, né, resumindo, né? O Pivot Pro é um indicador técnico que me ajuda na confirmação dos estudos. Às vezes eu estou fazendo uma operação baseada em SMC, que é o Smart Money, e às vezes o Pivot Pro está me indicando que, cara, está muito forte o movimento ali e a probabilidade de o mercado continuar subindo é muito grande. Pô, vou vender? Não vou, porque o Pivot Pro não tá permitindo eu vender. Entendeu? Então é um indicador confirmador, que eu chamaria, né, para que me auxilia a tomar uma decisão com um pouco mais de confiança. Entendeu? Isso veio justamente porque percebi que as coisas não estavam mais funcionando como deveriam. Então, ali você tem que se reinventar.
né? E aí o Pivot Pro nasceu disso, cara, até hoje, cara, funciona. Graças a Deus me ajuda até hoje. Os meus relatórios de swing trade que eu faço são baseados praticamente no Pivot Pro. Só entro nas operações que o Pivot Pro tem um pouco mais de condições ali para dar certo. E mesmo assim, algumas dão errado, né? Sim. Porque é dentro de uma estatística. A gente nunca vai acertar tudo. Só que isso tem que ser rentável no final. Sim. E me fala uma coisa, chegando no nosso final, infelizmente, qual você acha que vai ser o nosso papel enquanto trader humano, dentro desse mercado nos próximos anos, aqui, sei lá, 5, 10 anos? Cara, realmente o mercado ele muda muito, tá? Falar de 10 anos é um pouco longo, né? Mas assim, a gente percebe que a gente está numa era de inteligência artificial, né? Então a gente está numa era de mudança. E, cara, acredito que a gente vai ter ainda um papel decisivo, só que a inteligência. O Pivot Pro não deixa de ser uma inteligência artificial, se for parar para pensar. Né? É um estudo baseado em cálculos matemáticos que me auxilia na tomada de decisão. Ou seja, acredito que cada vez mais a gente vai ter essa ajuda, esse braço, né, da inteligência artificial, dos algoritmos, assim, que a gente consegue alcançar, né? Porque antigamente algoritmos, indicadores mais complexos, a pessoa física não tinha acesso, né? Hoje a gente tem acesso com muito mais facilidade e cada vez vai ter mais facilidade. Então a gente tem que sim, né, abrir os olhos para isso, sempre pensando, cara, né, estudando, melhorando, vendo as coisas acontecerem, você vai perceber que isso vai te ajudar. Ah, mas eu trabalho price action, não preciso de nada. Pô, mas, cara, se abra um pouco, né? As coisas estão evoluindo. Igual o cara lá, o taxista com Uber, cara, né? Igual câmera fotográfica com câmera digital, relógio. Hoje em dia quase ninguém usa relógio, tudo tá dentro do celular, né? A câmera digital já acabou, já é celular. Quem lembra do pendrive, cara? O pendrive chegou em 2000, já acabou em 2000, ninguém usa mais pendrive. Nem então, sabe para que é isso. Cara, as coisas, cara, estão evoluindo tão rápido que a gente não pode fincar o pé no chão e falar, não, eu vou fazer só isso e tal. Então, cara, acredito que sim, as coisas vão mudar bastante ainda, mas vai ser para auxiliar a gente. Se a gente souber utilizar isso da forma correta, acredito sim, cara, que a gente vai ter cada vez menos atuação dentro do mercado, porém, nossa tomada de decisão ainda vai ser baseada na gente, entendeu? A gente vai precisar dar um jeito de tirar o dinheiro do mercado. Só que a inteligência artificial, os robôs, algoritmos vão ajudar bastante a gente com isso, sim, cara, com cada vez mais, né? Entendi. E me fala uma coisa, se o pessoal quiser te encontrar, você está ministrando cursos, como que está a sua vida nesse momento? Então, cara, assim, eu confesso para você que, como eu falei com você, eu sou um cara anticomercial. Se alguém vier falar comigo, provavelmente ela vai desistir de entrar no mercado, assim, entrar no mercado, tá? Então já aviso aí, né, a galera. Mas eu demoro para fazer alguma coisa, tá? Assim, por um lado, eu gosto disso, que eu não dependo, né, de vender curso nem nada. Existe a plataforma da Meca do Trader, que é extremamente acessível, tá? Custa R$1 por dia, né? Então, a pessoa, para aprender, tem tudo quanto é curso, indicadores que eu criei, fica tudo ali dentro, organizado para a pessoa aprender, tá? Então, se alguém hoje fala assim, Mica, eu quero aprender, eu quero entrar no mercado financeiro da forma correta, com o pé direito, entra na Meca do Trader, Meca com K, né? De Mica, né? Micael Meca. Então, Meca do Trader. .com.br. Ali você vai ter vários cursos já disponíveis para você aprender, tá? Ah, mas eu quero ter um mentor ali perto de mim para trabalhar no dia a dia. Aí tem a sala ao vivo também, que é uma sala baseada também específica em futuros, né? Que é índice dólar, onde a gente trabalha também o próprio SMC, fluxo, liquidez. A gente trabalha toda uma leitura técnica para fazer tentar fazer, né, as melhores oportunidades. E a gente consegue ser rentável também lá na sala ao vivo. Então, quem tem tempo, né, e já entender um pouquinho sobre o mercado, entrar na sala é um segundo passo. Tem gente que, cara, não consigo ficar na sala porque eu trabalho, mas eu quero assumir riscos ainda no mercado financeiro. Existe também os robôs, né? Eu também tenho um robô que eu deixo ligado, funcionando também. Óbvio que eu fico monitorando ele, né? Só que é um robô que você deixa ele ligado, ele vai fazendo as operações de forma automática. Mas eu não gosto de robô, não gosto de mercado futuro. Então eu também tenho que é a parte que eu amo, que é o relatório do swing trade, né? Que é onde eu consegui ter mais vitórias no mercado, foi através do relatório do swing trade, foi onde eu consegui dar a volta por cima, né? Porque eu cheguei a quebrar, né? Como eu falei com você, e eu consegui dar a volta por cima,
também através do swing trade, né? Eu comecei com o swing trade bem, fui pro day trade, perdi tudo e voltei de novo no jogo através do swing trade, né? O swing trade é o que eu recomendo para todos. Quer começar no mercado? Começa através do swing trade, operações mais longas, que não depende de você fechar hoje a operação. Você pode ficar vários dias operando o mesmo ativo, comprou uma vez, espera o mercado desenvolver, você tem o seu alvo, sua saída, tudo direitinho. Você não precisa se desesperar. Deixa as coisas acontecerem. Você vai ver muitas coisas que não deveriam, que você se assustaria e sairia no day trade. Você vai ver as coisas acontecendo, você não saiu, e as coisas se desenvolveram e você saiu no positivo. Uma pergunta. Qual o mínimo que dá para a gente pensar no swing trade hoje? Cara, hoje o swing trade está muito mais acessível, porque a maioria das ações negociadas no Brasil, as que têm mais liquidez, as corretoras, e a maioria delas, pelo menos, elas acabam, entre aspas, te emprestando dinheiro para você trabalhar o swing trade, ou seja, você consegue trabalhar de forma alavancada também o swing trade. Tá, com então, R$200, você acha que dá para eu pensar nisso hoje? Não. Não abusa, né? É pouco, cara, tá? É pouco. Assim, eu não quem quer colocar R$200, eu acho que não vale a pena, entendeu? Você precisa ter um valor ali para, se der errado, porque aí assim o cara fala assim, colocou R$200, quebrei. Porra, não, tu não quebrou, tu perdeu R$200, cara, entendeu? Então, assim, eu acho que para você aprender, entender o movimento, você tem que ter um pouco mais de dinheiro mesmo, assim, para qualquer coisa que você faça. Então, eu colocaria aí no mínimo R$1.500, R$2.000 para você trabalhar com um pouco mais de tranquilidade, com um pouco mais de confiança. Porque se der errado uma operação, pode ser que você perca R$200, R$300. Só que você ainda tem ali, sei lá, R$1.700, R$1.500. Tá. Então ali você ainda consegue trabalhar de novo com tranquilidade, talvez acertar uma próxima, voltar para o 0-0 e não ficar nessa pressão. Sim, e quanto tempo você acha, começando com 2.000, quanto tempo você acha que devo começar a oferir lucros, esse tipo de coisa? Olha, no swing. Então, isso depende de cada um também, tá? Isso depende de cada um tem seu timeline, vamos dizer assim, né, de evolução. Tem gente que aprende muito mais rápido, tem gente que aprende com um ritmo menor, tem menos tempo também para estudar e aprender, tá? Então não tem como eu te precisar exatamente, daqui a 3 meses o cara vai aprender, vai começar a ganhar dinheiro. Não, tá? Eu, por exemplo, comecei ganhando dinheiro depois que eu fui perder dinheiro, né? Aquela sorte principiante. Né? Depois eu comecei a perder dinheiro. Tem gente que começa a perder dinheiro. Mas, cara, a questão do estudo é extremamente importante. Você não cada vez contar menos com a sorte, né? Porque sorte faz parte também da vida, né? Só que, cara, você contar cada vez menos com a sorte, estudar, evoluir, pesquisar, procurar, enfim, cara, você sempre ir atrás de coisas que realmente funcionam e você tentar diferenciar bons influenciadores, né, de maus influenciadores, que infelizmente hoje tem muito também. Tá? Sim, isso é verdade. Tem muita gente no mercado que não vale nada. Enfim, queria pedir para você deixar um último recado para o pessoal, uma frase final. Então, cara, assim, a minha frase final eu falo bastante do mercado, eu amo o mercado financeiro, só que você precisa ter o pé no chão. Vai entrar no mercado financeiro? Não acha que você vai ganhar dinheiro aí adoidado, com facilidade. Esquece isso. Você vai entrar no mercado financeiro, você vai entrar numa região, um lugar onde tem um monte de gente querendo te caçar. Todo mundo olha você como números, tanto os influenciadores quanto o próprio mercado financeiro. Então, cara, evite entrar em falácias de facilidade, que não existe facilidade, você tem que estudar, correr atrás. E sim, é possível. Só que é possível para uma parcela pequena que conseguiu se preparar e entender como é que funciona o mercado financeiro. Que não é simples. Como eu falei aqui, cara, eu trouxe aí questões emocionais, psicológicas também, né? Técnicas. Cara, tudo isso influencia. Até mesmo dentro de casa, cara. Tá? Dentro de casa. Vou dar um exemplo. Sério, se eu teve um dia... Coitada da minha esposa, né, cara? Sempre dou esse exemplo, tadinho. Eu discuti com a minha esposa e fui trabalhar no mercado. Cara, você já senta aqui estressado. Então, quando você senta já com um problema na sua cabeça, você vai entrar no mercado, você vai querer... Já está com sangue nos olhos ali, vai querer descontar isso no mercado. E aí o mercado te mostra o seu lugar. E aí, nesse dia, eu perdi muito mais dinheiro do que eu deveria, saí do meu gerenciamento de risco. Quando eu levantei da cadeira, eu nem lembrava que eu tinha brigado com a minha esposa. Então, tipo, cara, a minha esposa, não sei o que, eu falei, que? Cara,
Esqueci, cara. Agora tem tanta coisa na minha cabeça, tanta merda que eu já fiz aqui, que eu esqueci disso. Então, quer dizer, você troca as dores, né? Você entra com uma dor no mercado e você troca essa dor por uma dor no teu bolso, financeira, tá? Então, muito cuidado com isso, cara. Você tem que entrar tranquilo, saber respirar. Você, com o tempo, você vai se conhecendo, você vai vendo nesse dia tá legal, esse dia não tá legal. Evita sentar aqui para fazer alguma coisa. Acompanha, mas tenta não faça nada porque sabe que vai dar ruim. Então é isso, cara. Tem que ter bastante cuidado. Não é tão simples, mas eu acho que é apaixonante você chegar e fazer. Todo dia tem uma coisa diferente, acontece alguma coisa diferente que você tem que se adaptar aqui. Então é uma vida, cara, que eu gosto bastante, sacou? Que é difícil, mas é extremamente recompensadora. É difícil, mas é gostoso. É sensacional, cara. Agora, é o que eu falo, não é qualquer um. Você vai ter que se preparar. Se você quer se preparar, aí você vai ser super bem-vindo, cara. Tá? Que aí você vai estar realmente sabendo onde você está pisando daqui a pouco. E não vai na sorte e vai ficar procurando toda hora um santo graal que não existe. Entendeu? Entendi. Enfim, infelizmente, nosso horário já está vencendo. Show, José. Fico muito grato por você estar aqui, estar conversando. A gente falou sobre... O tempo passou rápido e falamos sobre poucos assuntos. Sim. Mas, de qualquer forma, eu estou muito contente, foi muito bom. Depois de tantas tentativas, finalmente conseguimos estar conversando. Eu acho que é bom também, aquilo que você tinha falado, as coisas acontecem no momento certo. De repente, não era o momento do telespectador vê-lo, não era o seu momento de conversar conosco, ou não era o meu momento de conversar contigo. Ninguém sabe. Mas sabemos que a hora certa foi hoje. Então eu fico muito contente por essa oportunidade. Espero termos outras oportunidades também. Quando você tiver algum lançamento, alguma novidade para contar, venha falar conosco aqui no programa, que será muitíssimo bem-vindo. Certamente, Josué. Eu agradeço também. O dia que você precisar bater um papo, falar de alguma coisa, novidade aí que sair, você quiser uma opinião técnica, você pode me chamar que eu estou aí super... disponível aí, cara, para a gente trocar uma ideia. Sempre bom trocar uma ideia. Maravilha. Então, Mica, muito obrigado a você que esteve nos assistindo ao longo desse programa, e na próxima semana estaremos aqui novamente. Beijos a todos. Tchau, tchau. Abraço, galera.